Graça e paz, meus queridos. Hoje vamos de devocional, o nosso momento com Deus. Vamos ler 1 Samuel capítulo 1, o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim Zofitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zofé. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E por que o Senhor tinha deixado estéril? Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não era mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. A palavra de Deus fala que Ana vivia uma tormenta dentro do seu próprio lar. Eucana era casado com 2 mulheres, com Ana, a qual ele amava muito, e com a Penina. Penina tinha filhos e filhas de Eucana. Já Ana, o Senhor a havia fechado a sua madre, e por este motivo a Penina atormentava a vida da Ana. Imagine só, irmãos, o que a Ana passava em casa devido a essa situação. Quantas das vezes nós paramos e observamos determinada situação a qual nós estamos vivendo, né? E a gente para assim e fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que para mim parece ser mais difícil e para ela é mais fácil?
Por que que eu faço as coisas certas, te busco, faço jejum, oro, faço a minha parte, mas parece que para mim tudo é mais difícil? No momento, meus queridos, a gente não entende qual que é o trabalhar de Deus na vida da gente. A mesma coisa que aconteceu com a Ana. O que ela fez diante daquela situação? Porque a palavra fala que ela subia anos após anos juntamente com o seu marido ao monte, ao lugar onde eles ofereciam sacrifício ao Senhor dos Exércitos. E ela sempre ficava angustiada, ela sempre ficava triste, não comia, não se alimentava, não ficava ali, não adorava o Senhor com aquela alegria no coração. Anos após anos ela subia e permanecia da mesma forma. Ela subia da mesma forma e voltava para casa da mesma forma. Até que então, um dia, ela resolveu se posicionar. Ela simplesmente levantou do lugar onde ela estava, foi até a porta do templo e se derramou diante da presença de Deus. Ela derramou-se diante da presença de Deus. Podia-se ver que ela não tinha mais voz. Ela simplesmente chorava amargamente e somente os seus lábios se moviam. E ela chegou a ser interpretada como se ela estivesse ali como uma louca, uma mulher embriagada. Quantas das vezes nós estamos passando por momentos difíceis e mesmo as pessoas lá fora vendo a situação da gente, em vez de eles se levantar, ser como se fosse uma segunda pessoa para ajudar a gente em oração, não, eles apontam o dedo, ele critica. Fala, ela está passando por isso, ele está passando por isso porque ele está em pecado, porque ele está fazendo alguma coisa de errado. As pessoas têm a certa mania de julgar a situação da pessoa alheia, mas não têm a mínima coragem de dobrar o joelho e ajudar o próximo, ajudar o seu irmão em oração, ajudar aquela pessoa que está fraca na fé. A partir do momento que Ana se posicionou, ela fez um voto com Deus. E nesse voto, ela pediu ao Senhor que se o Senhor lhe desse um filho homem, que ele seria consagrado a Deus, que esse menino, enquanto ele vivesse, ele ia ficar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Fora que ela ainda disse que enquanto ele vivesse, ele não iria cortar o cabelo e ele também não iria raspar a barba. Após essa petição, Ana se sentiu mais leve, voltou para a tenda, comeu, bebeu e voltou para a sua casa. O Senhor se agradou do posicionamento de Ana e se lembrou dela e fez com que ela gerasse Samuel. Meus queridos, Samuel, ele era um profeta, juiz e sacerdote, considerado um dos mais importantes líderes de Israel. A figura mais proeminente da Bíblia, desde Moisés, filho de Ana e Eucana, foi oferecido a Deus desde a infância e serviu no tabernáculo, tornando-se a voz de Deus para o povo. E ele ungiu 2 reis. Tá entendendo, irmão? O que Deus tinha para Ana? Ela não imaginaria que ela seria mãe de um grande profeta, de um juiz, de um sacerdote. E após ele ser desmamado, Ana levou Samuel e deixou ele lá junto com Eli, para Eli ensinar as boas práticas da casa de Deus para ele. Tá entendendo? Então, quantas das vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos a qual a gente não consegue ver uma saída, momentos a qual a gente simplesmente para e fala, eu não aguento mais, para mim não dá certo, vou parar por aqui, eu não consigo entender, não sei o que está acontecendo, eu dou um passo para frente, 4 para trás, eu tento progredir e não consigo. Irmãos, nós precisamos
ter um pouco de discernimento da parte de Deus. A gente não consegue compreender o trabalhar de Deus na nossa vida, não conseguimos entender o silêncio do Pai conosco. Cabe nós a nos observarmos, tentar se posicionar igual a Ana fez naquele momento, entregar tudo nas mãos de Deus, falar assim: Senhor, tá aqui, eu não aguento mais, toma as minhas preocupações, o meu problema, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, tá assim, 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 eu não aguento mais, a partir de hoje tá nas suas mãos e eu só quero descansar na tua presença. Esquece, deixa na mão do Senhor, esquece. A partir daquele momento, tudo que você colocou na mão de Deus tem que ficar na mão de Deus e você vai descansar. Vai ler a Bíblia, vai louvar, vai fazer o que você tem que fazer de costume, trabalhar, cuidar da sua casa, esquecer aquele problema que você entregou na mão de Deus. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que ele se lembrou de Ana, quando ela se posicionou, ele vai se lembrar de nós também. Porque o que Deus está querendo é que nós tomemos uma atitude, um posicionamento de entregarmos tamanha situação nas mãos dele. Porque nós, com a nossa força do braço, não tem como mais. Se você já fez tudo o que era para ser feito, fez aqui, fez o plano A, fez o plano B, fez o plano C e você viu que não deu certo, está na hora de entregar os seus problemas, as suas preocupações, a sua ansiedade na mão de Deus, porque agora Ele precisa agir em nosso favor. Pode ter certeza que assim como Deus, Ele trabalhou na vida de Ana, dando Samuel e mais 5 filhos, Deus irá fazer prosperar a abundância na vida da gente também. Deus vai tirar nós dessa situação de esterilidade. Ele quer que nos posicionamos diante dele. Então vamos nos acalmar, respirar bem fundo, levantarmos, orarmos. Vamos fazer propósito com Deus, jejum de 7 dias, 21 dias propósito com Deus. Vamos orar 3 vezes por dia, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Está ocupado, está trabalhando? Ore mentalmente, coloque uma oração no fone de ouvido e vai orar. Vai colocar os seus pensamentos nas coisas de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus, que assim como Deus se lembrou dela, Ele vai se lembrar de nós também. Tá bom, meus queridos? Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que esse devocional chegue para muitas e muitas pessoas. E desde já eu agradeço a oportunidade. Graça e paz a todos.